crianças, tudo bem? Vocês tiveram uma semana tranquila, uma semana abençoada, né? Vocês estão bem? Nós estamos bem. E olha a tia Nícia, hoje ela tá muito chique, muito bonita. Por que será, hein? Você acha, tia Ju? Sim, sim. Tia Ju, é que essa semana eu fiz aniversário. Ah, então... muito bem. Mais um aninho que Deus me concedeu. Graças a Deus por mais um ano de vida, né? É verdade. Graças a gente a tem Deus. que agradecer, né? Sim, sim. Todos os dias. Verdade. Porque todo dia a gente, a partir do momento que a gente acorda, a gente já tem que agradecer a Deus. Amém, verdade. Ô, tia Nícia, conta pra nós, quem que veio hoje, hein? Hoje nós vamos ter um príncipe. É, E eu tô encantada com esse príncipe. Ai, mas ele é muito lindo mesmo, viu? Sabe, tia Jo? A mãe dele me contou que ele assiste o culto infantil no domingo. Aí na segunda ele pede pra ver de novo, na terça de novo, e ele aprende as lições. E eu fiquei sabendo disso, viu? Muito legal. E olha que ele é pequenininho. E é mesmo, né? Nós vamos saber quantos anos que ele tem, né? É verdade. Ele vai contar pra gente, não é verdade? E eu vou chamar agora para vocês conhecerem o amiguinho, o Abner. Vem aqui, Abner. Seja bem-vindo, meu querido. Ai, tudo bem? Fala pra eles, tudo bem? Fala oi pros seus amiguinhos lá. Oi, amiguinha. Aê! E você gosta do culto infantil? Muito? Que bom! E hoje você veio aqui fazer uma visita pra gente, participar, né, Abner? Que legal! Abner, conta pra gente, quantos anos você tem, Abner? 3. Mostra o dedinho. Lá na 3! 3? Olha! 3 aninhos, muito bem! Ô Abner, agora nós vamos começar o nosso culto. Você quer orar? Quer fazer uma oração para os amiguinhos? Quer? Então faz uma oração. Vamos fechar nosso olhinho, ficar quietinho que o Abner vai orar. Senhor Jesus, é você, nossos amiguinhos que estão sentindo um culto infantil. Que andamos oração, amém? Amém! Muito bem! Ele pediu para Jesus abençoar o culto infantil e os amiguinhos que estão assistindo, né, tia Nícia? Viu? Legal, muito lindo, viu, Abner? Muito bem. Então vamos assistir a história agora? Agora nós vamos ouvir a história. Mas antes, nós vamos escutar uma música. Ô, Abner, pera um pouquinho. Você lembra de alguma música do culto infantil? Qual delas? Meu coração é tão pequenininho, da dele, Deus cantando. Então agora nós vamos ouvir a música, né? E vamos ouvir a história em seguida, tá? Depois a gente volta, tá, crianças? Ó, beijo pra vocês. Dá um tchauzinho, manda um beijo pros amigos. Isso! Tchau, muito amigos. bem! Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele
tenho motivo pra estar bem, não. Mas por que você tá assim? Ah, eu pedi minha vovó pra fazer uma festa de aniversário pra mim, mas nem deu. Eu queria tanto, sabe? E eles só me deram essa roupinha aqui de soldadinho. Ah, mas você ganhou um presente deles e é uma roupa muito bonita. Eu fiquei bonito nela? Você gostou? Sim, você ficou bem nela. Agora, vamos ouvir uma música? Uma música? Então vamos ouvir uma música. Então vamos lá. Se tentarem tirar aquilo que é teu, grite bem alto, sai pra lá, foi Deus quem me deu. Não deixe ninguém fazer você se afastar daquele que te salvou e pode abençoar. Você anda com Deus e Deus anda com você, então a frase certa você já pode dizer: ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo que não abro mão. Tá me chamando. Eu vou ir lá, tá? Tá bom, depois a gente brinca mais, tá bom? Tá bom, tchau. Oi, Poliano. Oi, Sofia, tudo bem? Tudo bom. Você sabia que eu encontrei o Zezé, mas ele tava triste, porque ele queria fazer uma festinha de aniversário, mas o vovô dele não pôde. Aí ontem ele ganhou uma roupinha de soldado. Sério? É. Ah, e a gente podia comprar um presente pra ele, né? Mas é que a gente não tem dinheiro pra comprar. Ah, só um minuto aí, Sofia. Eu tenho umas moedinhas, mas peraí, será que vai dar pra comprar? Eu tive uma ideia. Vamos falar de Jesus pra ele? Aí ele pode ganhar o presente da salvação. É mesmo, a gente precisa apresentar Jesus pra ele, né? Apresentar pro Zezé. Verdade. Oi, Poliana. Oi? Oi, Sofia. Oi, Zezé. Você viu a roupa de soldado que eu ganhei? É bem elegante, viu? Agora eu vou ser um soldado bem valente. Quem não me obedecer, sabe o que vai acontecer? Eu vou prender. E vão se... Porque eu vou ser um soldado, vou matar tudo. Ai, mas o meu pai disse que os soldados são amigos nossos. E você pode ser o soldado de Jesus. Vamos ouvir uma música, gente? Vamos ouvir uma música? Vamos marchando, soldado? Vamos lá, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou o soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha. Soldado de Jesus? Você pode ser um soldado que faz o bem, entendeu? Soldado que faz o bem. Mas todo soldado faz o bem. Nem todos. Vamos ouvir a Dona Bíblia? Dona Bíblia? Você sabe quem é a Dona Bíblia? Não, sei não. Então a gente vai chamar a Dona Bíblia pra você conhecer, tá Chamar a bom? Dona Bíblia. Eu ouvi um Diego falando pra mim uma vez dessa tal Dona Bíblia aí, que ele fica todo empolgado. Tá empurrado até demais. Então vamos chamar, Poliana, vamos chamar a Dona Bíblia pro Zezé conhecer? Vamos lá, Dona Bíblia! Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha
tenha a vida eterna. João 3:16. Vocês sabiam que Deus, Ele ama cada um de nós? Eu também? Sim, Zezé. Ele preparou um lugar muito lindo onde vamos morar um dia. A professora mostrou um coração amarelo que representa o céu. Lá, as ruas são de ouro. Ouro? Aham. Vamos morar numa mansão celestial. Celestial? O que é celestial? Celestial é que fica lá no céu. Entendeu? Ah, Por igual isso- as nuvens são celestiais? Isso, as nuvens são celestiais porque elas ficam no céu. E olha, Zezé, lá nós não teremos tristeza e nem dor. Porque Não? nós estaremos com Jesus pra sempre. Ah, entendi. Mas tem uma coisa. Não pode entrar no céu. A professora mostrou um coração sujo que representa o pecado. Mas eu não peco, não. Bom, vamos ouvir uma música? Vamos. Vamos. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Zezé, ó, na Bíblia fala que todos pecaram. E o pecado é tudo que desagrada a Deus, como falar mentiras, palavras feias, desobedecer nossos pais. Que mais? Falar nas coisas dos outros, entendeu? Falar palavrão, ficar brigando com os amigos. Eu fiz tudo isso. Mas a professora mostrou que o coração vermelho lembra o sangue de Jesus derramado lá na cruz em sacrifício por nós. E por meio dele somos lavados e purificados de todo pecado. E quando aceitamos o seu sacrifício e acreditamos nele, o nosso coração fica bem limpinho e bem branquinho. Ah, que história bonita, né? Eu já assisti a história de Jesus, sabe? Não entendi nada. Agora você entendeu? Entendi. Tá, olha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e seu Senhor? Deixa eu ver. Quero sim, quero. Eu quero. Então, vamos ouvir a Dona Bíblia? Dona Bíblia? Agora você já conheceu a Dona Bíblia, agora você ajuda a gente a chamar ela? Então vamos lá. Dona Bíblia! Dona Bíblia! Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu quero aceitar Jesus então no meu coração. Então, vamos orar? Eu vou orar e você vai repetir, tá bom? Tá bom. Vamos abaixar a cabeça. Baixando a cabecinha. Isso. E nós vamos orar. Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Fica no meu coraçãozinho. Limpa toda sujeira e faz de mim uma nova criatura. Fica pra sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Zezé, você tá feliz? Tô mó feliz agora. Então agora você precisa crescer e aprender a palavra de Deus. Verdade. E você pode ouvir a história de Jesus, orar, que é falar com Deus. Eu posso orar a hora que eu quiser? Que hora que eu quiser mesmo? Sim. Ir à igreja quando tudo voltar ao normal, mas não. Não se preocupa não, porque a gente vai com você. Pode pedir até pra sua avó, ela precisa pra você. Tá, já sei. Eu quero assistir o culto infantil para aprender, sabe? Vocês me chamam pra assistir? Chamo, a gente manda até lá pra você assistir. Opa, olha, o Diego vai vir aí. O Diego? Então tá. Vai brincar! O Diego tá chamando, vamos brincar. Mas antes da gente brincar, eu quero cantar uma música. Eu vou cantar uma música pro Zezé. É assim, ó. Mais um dia tudo mudou. Zezé com Jesus se encontrou. Foi transformado em um novo Zezé, que a garotada nem acreditou. Vamos cantar comigo, Poliana? Vamos, Zezé, tentar cantar comigo? Vamos. Mais um dia tudo mudou. Zezé com Jesus se encontrou. Foi transformado em um novo Zezé, que a garotada nem acreditou. Agora sim, o Diego tá chamando a gente, né? Vamos na água! Vamos brincar aí do dia soldado? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha! Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou e deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou e deu sua vida por mim. O meu general, o meu Senhor, Ele vence por mim. Ele vence por mim. Nas batalhas me faz vencedor. Seu amor não tem fim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou e deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim.
E o que você aprendeu com a história de hoje? Os calções são limpos e os calções sujos. Muito O bem. coração preto é o coração sujo e o coração branco é o coração limpo. E o vermelho? Vermelho é a cruz. Ah, é da A cruz, cruz porque de Jesus Jesus. foi crucificado, né? Parabéns, que menino inteligente, Tá né, vendo? tia Muito Jo? inteligente, viu? Sinal que ele assiste o culto, Verdade. né? Verdade. Sabe de tudo, Uhum. né, Abner? Convida seus amigos, Abner, para assistir o culto, né? Convida eles aí. Fala assim, vamos assistir o culto infantil? Circuito vazio. Muito bem. E olha, crianças, para vocês é uma semana abençoada, tranquila, cheia da graça de Deus, com muita paz, tá? E olha, para vocês, ó, um beijo, tá? Um beijo e uma semana Pra abençoada. vocês, tá? Manda um beijo, Abner. Manda Manda um beijo para Joga um beijo seus pros amigos, assim. Beijos, amigos. Vamos dar tchau. 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 Nós a gente vai ficar aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Planeje-se e participe de um dos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã, às 16 horas e às 19h30. Para cumprir com todos os protocolos de segurança, as vagas são limitadas. Então, é necessário que você entre em contato com a Secretaria da Igreja e garanta a sua entrada. Se você ainda não pode participar presencialmente, não se preocupe. Os nossos cultos online continuam a todo vapor. Às 19h15, com o Culto Kids, e às 19h30. Será uma honra estarmos conectados com você. Toda terça-feira temos a Terça do Avivamento. Venha e participe conosco. Casa de Paz é um projeto onde em cada lar pessoas se reúnem para conhecer, experimentar e viver um amor diferente e imensurável, de onde provém a verdadeira paz. Participe! Nós valorizamos relacionamentos saudáveis e amamos estar perto de pessoas que nos impulsionam a crescer. Células são um ambiente perfeito para isso. E se você quer fazer parte de uma, entre em contato conosco. Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Quilo do Amor é muito mais do que uma campanha. É a nossa demonstração prática de amor para com os mais necessitados. Mobilize a sua célula. Traga o seu dízimo e a sua oferta e continue entregando seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora na autoridade do nome de Jesus nessa enfermidade. Câncer seja curado, inflamações sejam curadas, bursite, tendinite, limitação de movimento seja curada no nome de Jesus. Músculos, órgãos, tecidos, ossos totalmente restaurados agora no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te repreendo e determino bata em retirada agora, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela cura e abençoo, Pai, a saúde do seu filho, da sua filha, da cabeça à planta dos pés, no nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu sou o Edmar, também conhecido como Satim. Sou casado com a Sônia, tenho 3 filhos, a Amanda, João Vitor e Lara. Sou discipulado pelo Fernando e estou aqui para compartilhar com vocês de como a célula entrou na minha vida e mudou ela. Eu tive conhecimento da célula através de um convite feito pela minha esposa Sônia. Ela trabalhava anteriormente no colégio paroquial e lá ela conheceu um professor, Fernando, e que tinha um trabalho, e esse trabalho era uma célula que ele desenvolvia onde ele morava. De início, por eu ser de uma outra denominação religiosa, eu tive uma certa resistência a esse convite, mas com a insistência da minha esposa, eu acabei cedendo, mas por um outro motivo. Eu estava, vamos ser sinceros, com ciúmes do Fernando. Eu fui a essa célula com a intenção de saber quem era este tal de Fernando. E chegando lá com a minha esposa, meus filhos, eu fui impactado com o que eu vi. De imediato eu já fui bem recebido pelas pessoas que ali se encontravam, bem como pelo Fernando Uller, e fui desarmado na realidade. E passei a conhecer o que é esse trabalho de célula. Passei a ouvir a palavra, uma coisa que eu não tinha conhecimento, não vivia esse evangelho. E o Fernando, ele foi bem explicativo nisso daí e conseguiu trazer para mim uma nova visão. E uma das coisas que me impactou nisso daí foi um versículo que ele leu da Bíblia, em Mateus 6, 22 e 23, que diz que seus olhos são a lamparina do corpo. Se teus olhos for bom, o teu corpo será iluminado. Porém, se os teus olhos forem mau, o teu corpo andará em trevas. Essa passagem da Bíblia, do livro de Mateus, mexeu muito comigo. E eu
passei a gostar da célula. Eu já passei a ver com outra visão, ter uma outra mentalidade e me comportar diferente nas células seguintes, porque eu já queria saber quando seria a próxima, e como eu fiquei sabendo que esta célula, por estar com bastante pessoas, ia se multiplicar, eu ofereci ao Fernando a minha residência para também sediar uma célula, e essa célula está em casa até hoje, porque eu vi que essa visão celular, ela modificou a minha vida. Batizei na Igreja Batista Renovada, já fiz um encontro de homens face a face com Deus, fiz um encontro de casais e hoje eu participo como parte na liderança, também faço seminário aqui na Igreja Batista Renovada. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu usei o meu problema como mola propulsora para conhecer essa célula. Foi de forma errada, mas eu cheguei até ela. Eu profetizo que você também use esse problema teu como mola propulsora para chegar até uma célula mais próxima da tua casa e conhecer o que Jesus, o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, porque eu sei que ele vai mudar e mudar por completo. Amém? Nós estamos então falando sobre os frutos do Espírito, nós estamos no terceiro culto sobre o assunto, nós vamos finalizar esse assunto hoje. A nossa palavra então está, o nosso texto base está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, e a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A primeira coisa que você tem que ter em mente, eu acho que você já entendeu isso, é que este culto, esta palavra é para você. A gente tem a tendência de, quando ouvimos palavra com esse tipo de assunto, sobre caráter, sobre mudança de atitude, a gente tem a tendência de jogar a palavra para o outro, de pensar imediatamente no comportamento do outro. É aquele famoso crente pá, né? A palavra vem nele e ele joga para o lado, joga para lá, para ele nada, é só para quem está do lado. Então, se você não tomou consciência ainda de que Deus está falando com você, que o Espírito Santo não está falando com o outro, mas está falando com você, talvez esse culto não faça muita diferença na sua vida. Quem aqui entende que Deus está falando conosco? Amém, amém. E eu tomei bastante puxão de orelha do Espírito Santo estudando essa palavra. A gente já viu que o fruto do Espírito Santo é único e ele é composto por 9 virtudes. A gente já viu também que esse fruto, ele é dado pela graça, de maneira sobrenatural. É impossível o homem conquistar esse fruto por esforço próprio. Amém? A gente já viu também que o objetivo dessa ação sobrenatural do Espírito Santo é ajudar a mim e a você, aos cristãos, a se render ao Senhor e a dominar de uma vez por todas a velha natureza. Gálatas 5, alguns versículos antes, 16, 17 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O objetivo do Espírito Santo é que a palavra se torne uma realidade na sua vida, que 1 Tessalonicenses 5:23 possa ser visto na sua vida. E esse texto diz: todo o seu espírito, alma e corpo sejam completamente conservados irrepreensíveis. O propósito do Espírito Santo é que você seja santificado, que ninguém tenha nada a dizer sobre as suas atitudes e o seu caráter, que você seja irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Amém? E nós já estudamos então 6 das 9 virtudes, e o pastor fez uma divisão aqui desses frutos em 3 espécies. Nós podemos falar dos frutos do Espírito Santo no sentido vertical,
no nosso relacionamento com Deus, nós podemos falar dos frutos do Espírito Santo, ou das virtudes do Espírito Santo, no nosso relacionamento horizontal, nós com o próximo. E hoje nós vamos falar das virtudes do fruto do Espírito Santo no sentido central: eu comigo mesmo, você consigo mesmo. Amém? No sentido vertical, nós com Deus, nós já estudamos então amor, e aí nós entendemos que o amor é o maior mandamento. Se você não tiver amor, você não vai avançar, você não vai conquistar as outras 8 virtudes. Se você não amar a Deus e não amar ao próximo, as outras 8 virtudes não existirão na sua vida. A segunda virtude, alegria. Não é alegria, a gente aprendeu, não é a alegria que o mundo oferece. Não é a alegria que está fundamentada em coisas e pessoas, não é a alegria transitória. Nós somos felizes, nós somos alegres, porque nós temos a salvação. Nós somos felizes, nós somos alegres, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu não estou dizendo sobre ausência de choro, sobre ausência de sofrimento. Todos nós passamos por isso também. Mas depois do sofrimento sempre vem a alegria, porque nós nos lembramos que no final das contas nós moraremos com o nosso Pai. Amém? Amém. Nós falamos também sobre paz. E paz, meus irmãos, o fruto paz não é aquela paz interior que muitos por aí oferecem. É a paz que decorre da cruz. Por causa da cruz de Cristo, eu tenho paz com Deus, e então eu consigo ter paz com os outros e comigo mesmo. É impossível você ter paz consigo mesmo e com os outros se você não tiver paz com Deus. Não é meditação. Tenho uns amigos que fazem meditação. Meditação não tem nada a ver com essa paz aqui que nós estamos pregando. A meditação que tem aí fora, ela consiste num esvaziamento da mente. Então a pessoa é estimulada a esvaziar a mente dela e não pensar em nada. Nós não, nós enchemos a nossa mente do conhecimento de Deus. Nós meditamos na palavra. Nós estamos o tempo todo pensando no autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa meditação. A meditação dos homens tem mantras, nem sei se o nome é esse, Gabriel, mas eles criam aqueles sonzinhos, né, para você conseguir se desconectar das coisas do mundo. Ei, sabe qual é o som que nós ouvimos, que nós falamos, que nós cantamos quando nós meditamos? Você sabe, Rebachuri, Karalá, Narabachore, Narabás. E essa é a nossa meditação. Nós meditamos no Senhor e falamos ao Espírito. Isso é paz. Isso é paz. Fruto no sentido horizontal, nosso relacionamento com os outros. Nós estudamos longanimidade, é ter ânimo longo, é demorar para se irar, é ter paciência embora as adversidades, é ter paciência para suportar injúrias. Eu vejo esses frutos aqui. A maior dificuldade é nós exercermos ele dentro da nossa casa, na nossa família. Como a gente tem paciência com os outros, mas não tem paciência dentro de casa, não é verdade? Fala, tá amarrado, não é verdade não. Não é verdade não, mas é uma luta. Benignidade, a gente estudou também, é querer o bem de todos. Benignidade é uma disposição mental de querer o bem. Nós estamos aqui falando no nosso interior. Benignidade é ser amável com todos, principalmente com aqueles que nós não julgamos merecedores. Ser amável com quem trata a gente bem é fácil. E com quem injuria a gente, quem fala mal, quem maltrata, quem fere. O Espírito Santo te ajuda a ser benigno com todos. Bondade, diferente de benignidade, pressupõe uma ação. Você não só quer o bem, mas você faz o bem. Isso é dever de todo cristão, segundo Tessalonicenses 3,13. Bondade é fazer o bem ao próximo.
é agir com generosidade, não é uma opção, é o dever de todo cristão, amém? Amém. E agora então a gente vai entrar no tema de hoje, que são os frutos no sentido central, nós consigo mesmos. Esses frutos então, essas virtudes, elas se referem ao nosso íntimo. O primeiro tratamento é em nós, conosco, e depois esse tratamento reflete no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com os outros, amém? Nós vamos falar então em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio, começando por fidelidade. Fidelidade, meus irmãos, está ligada à fé. É impossível você ser fiel a alguma coisa que você não acredita. Hoje em dia as pessoas são fiéis? São fiéis aos seus amigos? Ou na frente dos amigos é de um jeito, nas costas é outro? Na frente do amigo é elogio, nas costas dele fala mal. A gente é fiel à nossa família? Como você fala da sua família quando você está fora de casa? O que você tem dito sobre a sua família? Você é fiel à sua esposa? Você é fiel ao seu marido? Como você se refere ao seu marido lá fora? Como você se refere à sua esposa lá fora? Eu aprendi uma coisa aqui nessa igreja: nunca fale mal do seu marido, da sua esposa, para ninguém. Para ninguém. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas se for para você abrir a boca para falar do seu marido e da sua esposa, que seja para elogiar. Você tem que ser fiel à sua família, você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Eu não estou falando de discipulado, não é isso. Discipulado, a gente conversa sobre as dificuldades para ajudar a vencer, mas para as pessoas aí fora, seja fiel à sua família, seja fiel ao seu marido, à sua esposa. Você é fiel nos dízimos? Você é 100% fiel? Você é fiel a Deus? Ou será que nós cremos em metade dessa palavra? Nós cremos nessa palavra quando nós oramos por cura, porque nós cremos que Senhor Jesus pode curar, a palavra diz isso. Nós cremos nessa palavra quando falamos de salvação, porque a palavra diz: se você confessar Jesus, você será salvo. Você toma isso como uma verdade. Você crê na palavra porque você pode ter paz, você crê na palavra porque você pode ter alegria. Mas quando nós falamos de dízimo e oferta, não, eu não creio na palavra. Você anda rasgando a Bíblia? Você anda rabiscando versículos? Só Deus sabe. Aliás, nós sabemos, e Deus também, se nós somos fiéis em todas as áreas da nossa vida. Mas a graça é que, embora a infidelidade dos homens, embora a nossa infidelidade, Deus é a expressão da fidelidade, e Ele sempre permanece fiel. 1 Coríntios 1,9 diz: Deus é fiel, fiel é Deus. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus simplesmente não consegue ser infiel, porque Ele é a própria expressão da fidelidade. Embora a nossa infidelidade, Deus é fiel para nos perdoar. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Embora a infidelidade dos homens, Deus é fiel nas nossas tentações. 1 Coríntios 10,13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é fiel no nosso chamado. Ei, se Deus te chamou, Ele vai ser fiel contigo, Ele vai ser fiel a esse chamado até o fim.
Você pode se esquecer, você pode desviar, você pode voltar lá na frente, mas Deus permanece fiel. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24 diz: aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Vocês estão entendendo que não é a fidelidade humana, que não é um conceito mundano, um conceito superficial, que é baseado na minha conveniência. Eu sou fiel quando é conveniente para mim, quando eu vou tirar algum proveito de determinada situação. Não. O fruto da fidelidade não é isso. Nós estamos falando da fidelidade como resultado da operação do Espírito Santo na nossa vida, algo que penetra a nossa alma, algo que penetra o nosso espírito. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque Deus está buscando pessoas fiéis no meio do seu povo. Eu disse no meio do seu povo. Eu não estou falando para quem está lá fora. Eu estou falando para quem está aqui dentro. Deus está buscando gente 100% fiel. 100% fiel. Que é fiel ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E é por isso que a gente prega também sobre dízimo e oferta. Porque é para te abençoar. É para que você de fato seja fiel ao Senhor. Salmo 101, versículo 6 diz: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ser fiéis na nossa igreja, assim como Moisés foi. Hebreus 3,5 diz: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Você é fiel à sua igreja? O que você fala da sua igreja lá fora? De que forma você comunica tudo o que acontece na sua igreja? Você é fiel ao seu pastor? Deus está procurando gente que seja fiel com os irmãos em Cristo. Você de fato tem amado os seus irmãos em Cristo? Você de fato tem honrado os seus irmãos em Cristo? E eu estou falando para a gente aqui dentro mesmo. Deus está procurando gente que seja fiel no servir. Você é alvo de uma comissão. Existe um chamado na sua vida, e o papel da igreja é te dar instrumentos, te treinar, te capacitar para que esse chamado seja cumprido. De que forma você tem cumprido esse chamado? As direções que têm sido passadas para vocês estão sendo fiéis? Vocês estão observando aquilo que Deus está direcionando através da igreja, através do pastor? Quando nós lançamos projetos evangelísticos, o propósito é que você seja instrumentalizado para cumprir o seu chamado. Quando a igreja lança algo, quando a igreja começa a pregar sobre algo, você é fiel à visão que está sendo pregada? Ou só questionamentos, só dúvidas? Você é fiel no seu trabalho lá fora? Você é fiel ao seu patrão? Ah, mas o meu patrão é ímpio, ele é um cara mal educado. A fidelidade, que é fruto do Espírito, ela é incondicional. Ela não espera nada em troca. Nós temos como exemplo o Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida de que Jesus era fiel a todo tempo, independentemente das circunstâncias. Quando o seu patrão falar de você, ele pode dizer: esse é um funcionário fiel, eu posso confiar nessa pessoa. Vocês conhecem a história do rei Ezequias? Rei Ezequias foi um dos reis mais notáveis de Judá. Quando ele assumiu o trono
no lugar do pai dele, o povo de Judá estava em paz com a Assíria. A Assíria era o exército, talvez o exército mais forte, mais temido daquela época. E Judá tinha paz com a Assíria, eles não estavam vivendo em guerra. Só que quando Ezequias assume o trono, ele percebe que o custo dessa paz era alto. Essa paz com a Assíria estava ocasionando a corrupção dos princípios estabelecidos por Deus, porque a Assíria estava governando também a religião do povo de Deus. E Ezequias não teve dúvida, logo no início do reinado dele, ele rompe com a Assíria, mesmo sabendo que ele enfrentaria batalhas difíceis pela frente. A Bíblia diz que Ezequias, logo que assumiu o trono, ele eliminou a idolatria no meio do povo, ele reabriu e purificou o templo de Jerusalém e restaurou a verdadeira adoração ao Senhor. E por causa disso ele ganhou um poderoso inimigo, um inimigo poderoso. Batalhas vieram, mas também por causa da fidelidade de Ezequias, o Senhor foi fiel a ele, e ele teve vitória, e ele teve um reinado tranquilo, um reinado próspero. Não seja fiel apenas quando aquilo lhe for favorável. Como você é quando você está diante das pessoas que não conhecem a Cristo ainda? Você é uma pessoa quando está na célula, quando você não está na célula, com as pessoas da célula, você é fiel, é Jesus, Jesus aqui, Jesus ali. Mas quando você está no meio de quem não conhece a Cristo ainda, você é outra pessoa. Talvez pela rejeição, com medo da rejeição, talvez pelo medo de ser objeto de chacota. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começar a passar por chacota por causa de Cristo, comece a se alegrar, porque você já está se tornando um cristão diferente, um cristão que faz a diferença. Eu nunca me esqueço, logo no início da minha conversão, eu tentei continuar frequentando algumas rodas, mas era só chacota. Ah lá, o Rodrigo não vem mais agora na nossa janta de quarta para ir lá na tal da célula. Ah lá, o Rodrigo não bebe mais agora porque se converteu. Você não está passando por isso ainda? Está tudo bem com seus amigos, você não está passando por nenhum constrangimento. De duas uma, ou você só tem amigo cristão, ou tem alguma coisa de errado. Seja fiel diante de todos e em todas as circunstâncias, porque esses mesmos amigos que vão te ridicularizar lá na frente vão te procurar. E isso é uma verdade absoluta, você já ouviu 10 vezes, porque isso é uma verdade absoluta, isso acontece na vida de todos. Hoje eu tenho amigos que me ridicularizaram, mas que encontram em mim um pilar de oração. Amém? Seja como o rei Ezequias, seja fiel, independente das circunstâncias. Ah, mas é só um amigo, é só uma amizade. Será que faz mal assim mesmo? A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também será quando tiver muito. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Amém? Segundo, mansidão. Olha só o que a Bíblia diz, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, meu irmão, é ter o gênio brando, é ser suave, de temperamento fácil. Ser manso é ser tranquilo, que nem o Gui assim, ó, tranquilão. Ser manso, a gente fala de algumas virtudes, a gente consegue lembrar, né, de pessoas que são exemplo delas. Ser manso é a virtude de nos conservar pacíficos, mesmo diante das adversidades. O mundo está acabando, você está sofrendo, só que você continua tranquilo. Jesus é o nosso padrão, e como homem, porque ele veio como homem, ele foi manso. O profeta Isaías já havia profetizado sobre isso. Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
Jesus foi manso até mesmo diante da traição. Vocês lembram da cena, Jardim de Getsêmani? Jesus vai orar, ele sabia que estava chegando o momento da crucificação, e de repente chega Judas com o exército romano, e o sinal combinado com Judas ali e os romanos, entre Judas e os romanos, era um beijo. Aquele que iam beijar, aquele será Jesus. Judas chega até Jesus, sabendo já o que está acontecendo, se permite ser beijado, porque beijo nunca vai ser sinônimo de traição. Então Jesus se permite ser beijado, e a Bíblia diz que ele recebe Judas perguntando: amigo, o que é que o traz? Vocês conseguem imaginar isso? Até pouco tempo atrás ele estava suando gotas de sangue, ele recebe um beijo de traição, e quando Judas está diante dele, ele fala: amigo, o que é que o traz? Jesus era manso, e a Bíblia diz: então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Pelo próprio exemplo, Jesus nos ensinou a ser manso. A Regina tem um testemunho muito legal, ela contou na célula aqui, que o momento que ela ia perder a paciência, o Espírito Santo soprou no ouvido dela: você é mansa, você não é irada. Cadê a Regina? Deve estar por aí. Olha lá, Rê. Você não é irada, você é mansa. E imediatamente ela caiu em si e falou: opa, eu sou mansa, não vou discutir. Lucas 6, 27 e 29 diz, Jesus está dizendo: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mais de uma vez encoraja a gente a ser manso. Em Tito 3:2 ele diz: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Quando você for evangelizar alguém, meu irmão, quando você for falar de Jesus para alguém, seja manso. Caso contrário, a chance de você colher algum fruto ali é praticamente zero. A não ser que Deus te dê uma direção, mas não chegue dizendo: você é um pecador, você vai morrer, não sei o que, se você não se converter, você vai para o inferno. Tudo isso é verdade, mas existe um jeito de falar. Nós devemos falar com amor e com mansidão. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2:25, seja humilde quando estiver procurando aqueles que se opõem à verdade, porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam na verdade. Aqui é o mais difícil, quando você precisa corrigir alguém que conhece a verdade, mas caiu no pecado. Faça isso também com mansidão. Caso contrário, dificilmente vai ter restauração. No discipulado, se você precisar corrigir, corrija, mas faça com mansidão. Se o seu filho cair, se o seu filho estiver no pecado, corrija, mas faça com mansidão. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando, olha só, lembrando que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Em outras palavras, nós não somos superiores a ninguém, nós estamos sujeitos às mesmas tentações e às mesmas paixões. Por isso, se o irmão caiu, dê o braço para ele levantar, corrija, mas corrija com mansidão, pensando na restauração. A diferença entre a correção do cristão e a correção pregada lá fora é que a correção do cristão visa a restauração, enquanto lá fora só acusação, só humilhação. Você é manso? Você é manso? Eu tenho certeza que você é manso. Quem aqui não passou por alguma situação, às vezes até em tom de brincadeira,
Ah, você virou crente agora. Ah, você se converteu nada. Ah, o que é? Por que você se converteu? O que aconteceu? Quantos de nós já não passamos para isso? E olha só o que a Bíblia diz: se alguém questionar a sua conversão, eu vou ler o versículo, responda também com mansidão, para que você tenha consciência tranquila e os questionadores depois se envergonhem de si mesmos. 1 Pedro 3, 15 e 16 diz: entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar acerca da esperança que vocês têm, estejam preparados para contar-lhe, e façam-no com mansidão e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Se as pessoas falarem mal de vocês e os difamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão de si mesmas por tê-los acusado falsamente. Meus irmãos, tem gente que não pode ser contrariado. Tem gente que, se a vontade dele não for feita, que se o que ele falar não for ouvido, ele estoura. Ao invés de ser manso, parece um cachorro bravo. Quem aqui não conhece gente assim? Tem gente que é assim no trabalho, principalmente patrão, principalmente chefe. Fez algo do jeito que não queria, ou fez algo errado, estoura com o funcionário. Tem gente que é assim dentro de casa, a esposa não fez isso ou aquilo, ou o marido não fez isso ou aquilo, estoura com o marido, com os filhos. E no futebol, será que acontece? Dentro da igreja é cristão, passou na linha do campo, né, Julião? Esquece, deixa de ser manso e se torna um cão bravo. Julião, estou falando por mim. Uns tempos atrás eu tentei voltar a jogar, já parei também, já tomei consciência, já parei. Pensa num lugar, né, Vandré, que é difícil de você se manter 100% cristão, 100% fiel à palavra. Campo de futebol. Às vezes, Gui, a bola não sai, mas aí você... Não, saiu, foi falta, mas não foi. Aí quando você vê, você está contando uma mentirinha aqui, estourando com outro ali. A gente tem que tomar cuidado. Se tem alguma área da sua vida em que você é tentado a estourar, a pecar, evite, fique longe. Amém? Tem gente que está vivendo no tempo da lei de Talião, né? Vocês lembram da lei de Talião? É olho por olho, dente por dente. Então, se eu fui xingado, eu xingo. Se arrancaram o meu olho, eu arranco o olho. Nós vivemos o tempo da graça. Se alguém bater na sua face, a Bíblia diz, nós lemos juntos, dê a outra, porque nós somos mansos. Amém? Quem aqui é manso? Amém? Levanta o braço aí. Amém. E por último, só antes, você quer saber qual é o segredo para ser manso? Primeiro, experimenta o amor de Deus. Eu disse lá no início que todas as outras virtudes, elas decorrem do amor. Os outros frutos são plantados no solo chamado amor. Se você deixar Deus derramar o amor dele no seu coração, a partir desse amor, um espírito de mansidão se manifesta na sua vida. Paulo disse em 1 Coríntios 4, 21, o que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? E segundo, saiba quem você é. Você sabe quem é Deus, você sabe exatamente quem você é. Não tem um conceito de si maior do que se deve ter, e nem um conceito menor do que você deve ter. Porque quando você sabe quem você é, não importa o que as pessoas digam, não importa o que elas disserem a seu respeito, você continua tranquilo, porque você tem identidade. Me ofendeu, me injuriou, disse coisas que eu não sou. Amém, eu sei quem eu sou e me mantenho tranquilo. Eu não preciso retrucar, eu não preciso bater boca, eu não preciso convencer ninguém de nada.
eu me mantenho manso, eu me mantenho tranquilo. Amém? E domínio próprio, aqui talvez o mais difícil de todos. Domínio próprio ou temperança é ter autocontrole. Domínio próprio é ter disciplina. Domínio próprio é controlar os impulsos. Ter domínio próprio é você ter um WhatsApp e ele não te dominar. É você que comanda o WhatsApp, o que você envia, o que você recebe, não é o WhatsApp que comanda você. O pastor escreveu algo aqui que eu falei, uau, é isso mesmo. O ser humano consegue dominar feras, chegar nos céus, na lua, e descer na profundeza dos mares, mas não consegue dominar a si mesmo. 2 Timóteo 3,2 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Tem muita gente, meus irmãos, que não tem domínio próprio, não consegue dominar o tempo que ele passa na internet. Então ele tem uma série de coisas para fazer, entra na internet, Facebook, Instagram ou WhatsApp, e deixa de fazer aquilo que ele havia se programado, porque não consegue dominar a internet, não consegue dominar aquilo que ele vê, aquilo que ele pesquisa, o feed dele. Tem gente que não consegue dominar a própria fala. Talvez aqui o mais difícil de todos, dominar a língua. Tem gente que não consegue dominar o que come. Existe um pecado, uma obra da carne chamada glutonaria. Tem gente que não consegue dominar o que bebe. Tem gente que não consegue dominar o que compra. É dominado pelo que tem e não domina aquilo que tem. Tem gente que não consegue dominar a própria rotina, o próprio sono. Não consegue estabelecer um horário para dormir, um horário para acordar, e aí a vida vai indo. O corpo pensa em fazer, o corpo pede para fazer, a alma já pensa em fazer, e quando vê já está fazendo. Domínio próprio, meus irmãos, não é uma autoimposição, nem abstinência pura e simples, mas é o Espírito Santo nos fazendo livres para ter domínio sobre tudo. Você é livre para fazer tudo, nem tudo te convém, mas por causa do teu domínio próprio, você é livre para fazer tudo. Você controla o que você come, você controla o que você bebe, você controla o que você assiste, você controla a rotina, você controla a sua vida com a ajuda do Espírito Santo, amém? 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O fruto do domínio próprio surge como uma força contra a carne, fazendo com que o cristão não se submeta à carne, mas ao Espírito Santo, e subjugue o próprio corpo. Eu mando no meu corpo com auxílio do Espírito Santo. 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O domínio próprio, meus irmãos, todas essas virtudes estão em contraposição com alguma obra da carne, e o domínio próprio ele está em contraposição com o egoísmo. Quando você não tem domínio próprio, você age com egoísmo. E a Bíblia define egoísmo como o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, para satisfazer as próprias vontades. E Jesus não nos ensinou a ser egoístas. A Bíblia diz: Jesus morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu. O próprio Jesus nos deu um exemplo de domínio próprio e de combate ao egoísmo. Romanos 15:3 diz: ele não agradou a si mesmo. Jesus não agradou a si mesmo. Você sabia que Deus dá mais valor ao homem que é paciente e domina as próprias emoções do que a um guerreiro de muitas vitórias?
Provérbios 16:32 diz: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: o que importa não é apenas o fim. Para Jesus o meio também importa. Você pode ganhar a cidade, você pode fazer grandes coisas para Deus, mas se o modo como você fez isso não honrou ao Senhor, se você não observou os princípios estabelecidos por Deus, não vale. A Bíblia está dizendo: é melhor ser paciente e dominar as próprias emoções do que conquistar o mundo. Amém? O homem que tem domínio próprio é abençoado, porque consegue rejeitar o pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente disse aqui: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você tem dúvida se você está sendo dominado por algo em alguma área? Pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te dizer se isso agrada a Ele ou não, se isso é vontade dEle ou não, se isso tem te dominado ou não. Um homem ou uma mulher de Deus precisa aprender a se dominar. Irmãos, quem tem aí não responda, um marido dominador, uma esposa dominadora, não faça isso. Não seja dominador dentro da sua casa. Exerça o seu papel, exerça a sua função. Se você é homem, seja sacerdote. Se você é mulher, edifique o seu lar, seja auxiliar, mas não queira controlar tudo, não queira ditar todas as regras dentro da sua casa. Deixe que as pessoas tenham liberdade para fazer aquilo que elas querem fazer. A minha esposa falou algo ontem que eu achei tremendo. Se você não está contente com algo, converse com o pai. Não queira mudar com as próprias mãos, com a própria força. Não queira controlar, não queira manipular. A gente tem a tendência de fazer isso dentro da nossa casa. Fala com o pai e ele muda, se for da vontade dele. Amém? Tito 1:8 diz: é preciso, porém, que o cristão seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Trazendo aqui para a minha realidade, eu vou colocar a realidade da Mari lá também como médica. Eu tenho tanto trabalho porque as pessoas não têm domínio próprio, porque elas perderam o domínio de si mesmas. A cadeia pública está cheia de gente presa porque no momento de ira não teve domínio próprio e feriu uma pessoa, deu uma facada, deu um tiro. É disso que eu estou falando. A maternidade lá, Mari, deve estar cheia de criança, filho de mãe adolescente, porque não teve domínio do próprio corpo, porque não conseguiu controlar a obra da carne na área sexual. Tantos divórcios naquele fórum, porque no momento de discussão, no momento de ira, palavras foram ditas que machucaram, e aí a coisa não teve mais conserto. Tantos problemas que nós vivemos na nossa vida, porque num determinado momento a gente não teve domínio próprio. Sem domínio próprio, a nossa vida é um desastre anunciado. Sem domínio próprio, a nossa vida é um desastre anunciado. A gente está com aquela casa lá, pastor, para recuperar o pessoal. A gente faz um trabalho diferente, dá oportunidade para estudar, dá oportunidade para trabalhar, estimula essas pessoas, estimula a convivência familiar. A palavra está sendo pregada lá dentro. E a gente precisou ficar ausente lá um tempo, pastor, por causa da pandemia. Os meninos que vieram no culto aqui, que estavam caminhando, que estavam bênção, alguns já voltaram para a cadeia.
porque não conseguiram ter o domínio da própria vontade, por exemplo, de não pegar um telefone celular sabendo que não é permitido. Não conseguiram ter o domínio sobre a bebida e no local de trabalho beberam. E por causa disso vão ficar mais um bom tempo dentro de uma cadeia, por falta de domínio próprio. Às vezes nós achamos que coisas pequenas, que deslizes pequenos não trazem consequências grandes, e isso não é verdade. Tenha domínio nos detalhes da sua vida, e você vai deixar de passar por muita provação, por muita tribulação. Amém? Amém. E o versículo termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, se nós temos o fruto do Espírito, nós não precisamos da lei. Nós não precisamos que ninguém diga que não é possível matar, ou que Deus não quer que você mate, porque nós temos o amor. Ninguém precisa nos dizer, a lei não precisa nos dizer que nós não devemos adulterar, porque nós temos a fidelidade. Ninguém precisa dizer que nós não podemos roubar, que nós não podemos furtar, porque nós temos a bondade, nós não somos egoístas, nós somos mansos. Não fique preocupado com aquilo, só com aquilo que você tem que deixar de fazer, mas se preocupe em se encher do Espírito Santo de Deus, e aos poucos Ele vai derramando esse fruto, aos poucos Ele vai derramando essas virtudes, e tudo isso que desagrada a Deus vai desaparecendo. Amém?